Boa noite, eu sou Eliette Francisca da Silva Farias e vou fazer a apresentação da pesquisa realizada em parceria com José Roberto da Silva Pontes sobre o cotidiano de uma escola localizada em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Teve a orientação da professora doutora Marcela Tassiana Cunha Silva Martins. Então, o Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, ele abriga enfermos que cometeram delitos e estão sob a custódia da justiça como inimputáveis. Então, são homens e mulheres que de diversas origens e condenados à mais perversa forma de exclusão social, que é a associada à loucura com crime. Então, com essa pesquisa, buscou-se analisar as situações que ocorrem no cotidiano escolar de um hospital de custódia que atende alunos que são privados de liberdade e têm problemas de esquizofrenia. Então, o objetivo é de verificar como se realiza a inclusão desses alunos no contexto prisional. Então, acredita-se que essa condição ela já traduz ou traz situações conflitantes em relação às possibilidades de interação, comunicação e construção de conhecimento desses alunos. A metodologia utilizada foi um levantamento teórico e um estudo de campo no Hospital de Custódia. Os participantes da pesquisa foram 8 professores que atuam na escola localizada no Hospital de Custódia. Então, a educação escolar na prisão, ela atende ao dispositivo da Lei de Execução Penal 7.210 de 1984. De acordo com a lei, este direito não deve ter limites de idade, condições físicas e mentais, onde todos devem usufruir desse direito. Como também o acesso aos cursos de educação de jovens e adultos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que deve contemplar um currículo assegurando a cultura geral e diversificada para atender as diferenças individuais do aluno, seguindo as leis e resoluções vigentes e respectiva carga horária, para efetivar o direito da educação de qualidade. Então, de acordo com Pontes, Farias e Lucena, é preciso haver maior engajamento por parte de todos os profissionais que atuam em escola e em presídio, buscando realizar ações que contribuam com o incentivo ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, o entrosamento e interação nas atividades elaboradas para esse público específico, O entrosamento e a integração nessas atividades devem ser de forma sistemática para que possa ser elaboradas. Os professores que atuam em escolas de presídio, eles geralmente se deparam com dificuldades tanto em relação à estrutura física da escola, como também insuficiência de material, tendo que trabalhar com conteúdos restritos e apenas quadrigiz, fazendo com que as aulas elas não sejam tão atrativas, até pelo próprio ambiente em si, que não permite o acesso de muitas ferramentas essenciais para o desenvolvimento de uma aula diferenciada, Então, o perfil dos presos que fazem parte da sala de aula é caracterizado pela baixa escolaridade, diretamente associada à exclusão social, seja pelo crime cometido, seja pela sua deficiência mental, o que reflete a falha do poder público em conflito com a legislação nacional e internacional.
Em relação ao conhecimento e aplicabilidade das leis que garantem a inclusão de alunos com necessidades educacionais em presídio, escola de presídio, né? Verificou-se que existe o conhecimento pelos professores, porém sem aplicabilidade. Então, é preciso dialogar, é preciso ter formação específica, né, voltado para todos que trabalham em unidades prisionais, principalmente para professores. Então, nas escolas que funcionam dentro de presídios, os alunos eles fazem parte de uma população empobrecida, né, produzidos por modelos econômicos que são excludentes e privados de seus direitos fundamentais de vida, né? São produtos da segregação, do desajuste social e da miséria. Por ser reduzido à categoria de marginalizado e bandido, eles já são duplamente excluídos, né? E quando se trata de detentos com problemas mentais, essa condição se agrava, pois trata-se de indivíduos, né, que estão num completo abandono, tanto por parte da família como da própria instituição. Então, dessa forma, é urgente que se tome ciência da necessidade de se ter total informação das leis e resoluções que possam, juntamente com o compromisso ético, né, de todo profissional envolvido nesse processo de ressocialização, fazer o que é certo, o que é digno, o que é humano, né? Condições dignas e humanas de vida e conhecimento necessário para que ela possa pertencer a algum lugar e produtivos para a sociedade. Então, as escolas em presídio, ela tem a função de resgatar essa dignidade. No entanto, apesar dos recursos didáticos, mesmo que escassos, disponíveis e serem deficitários, né, para que se possa elaborar uma aula de qualidade, principalmente quando se trata de alunos com necessidades educacionais, os professores eles procuram organizar sua rotina de trabalho de forma que possa incluir e motivar os alunos a participarem das atividades. Então, sobre a organização da rotina de trabalho, os professores eles procuram trabalhar todos os dias uma disciplina com atividade diversificada de acordo com a realidade e a necessidade de cada aluno, né? A gente está falando aí de alunos que têm problemas mentais, então até dentro de um contexto, vamos dizer assim, igual, eles são diferentes, porque a condição de cada um, assim, no mesmo ambiente, já se diferencia. Então, tem professor que trabalha com a interdisciplinaridade, né? Procura diversificar de acordo também com essa realidade. Tem professores que têm dificuldades para elaborar sua rotina de trabalho. Eles não têm tempo específico para trabalhar, verificar como vai trabalhar aquele espaço, né? Então, às vezes, eles têm que trabalhar, organizar o seu conteúdo em horário extra-classe, né? O que dificulta até uma programação adequada para desenvolver a atividade dentro da sala de aula. Então, as dificuldades que são encontradas para a realização de um planejamento adequado e de uma rotina de trabalho que possa oferecer qualidade ao ensino para esse público específico de aluno foi verificada pelos professores, né? E é percebido não apenas em hospital de custódia, né, como também nas demais escolas de rede pública, em que os profissionais da educação eles precisam se desdobrar para cumprir horários em diversas escolas durante o dia. Então, essa questão de, dentro do próprio ambiente escolar, não existir, vamos dizer assim, as condições necessárias em relação a tempo para a elaboração de um bom planejamento para a aula,
sentido não apenas em hospital de custódia. Em relação às principais dificuldades apresentadas pelo aluno apenado com transtorno mental, alguns professores pontuaram assim, a falta de concentração, que dificulta, né, essa falta de atenção é da própria condição da saúde do apenado, né, falta de higiene, baixa concentração, né, que eles falam, a medicação que eles utilizam faz com que essa concentração fique deficitária, né, por se tratar também de alunos com problemas mentais, geralmente eles estão à base de medicamento, né? Tem transtorno de atenção, eles têm transtorno de memória, né? E eles ficam com esquecimento assim dos assuntos que são abordados, né? Então, a fadiga, o sono, né, que é provocado por esse medicamento, então faz com que o professor ele tenha também essas dificuldades em relação ao processo de retorno, né? Isso aí são as condições que os alunos apresentam. Então, dificulta até que o professor elabore também uma didática que possa fazer e trazer bons resultados. Então, quem trabalha com a educação de jovens e adultos sabe das dificuldades de manter o interesse dos alunos em sala de aula, né? Principalmente porque são pessoas portadoras de distúrbios mentais dentro de um sistema prisional. Então, é preciso incentivar, misturar as disciplinas, integrando cada um a sua realidade, aproveitando suas experiências, questionando-os e utilizando-se de estratégia que incentive e inove a sala de aula, né? Enfatizando sempre assim a questão do valor social que a escola tem na sociedade. Para Gomes, o trabalho multiprofissional e de uma forma integrada é fundamental, né, para o tratamento com os alunos com algum problema de déficit de atenção, uma vez que o aprendizagem ele se traduz pelos resultados da coordenação do sistema sensorial, perceptivo, motor. Então, esse trabalho com esse público ele deve estar interligado com trabalho de terapia ocupacional e com demais áreas de atendimento que se fizer necessário. Como também o professor ele deve realizar um acompanhamento sistemático, né? Realizando atividades que sejam compatíveis com as habilidades e capacidades de cada aluno detento. Então, em relação às estratégias que são utilizadas para poder elaborar as aulas, os professores citaram várias atividades como essenciais dentro desse contexto e entre elas eles citaram a aula extraclasse, né, jogos matemáticos, exibição de filmes, né, leitura na biblioteca. É tudo muito escasso, mas é possível, né? Agora, com certa limitação que o ambiente em si já proporciona, né? Tem professores que procuram fazer, diminuir, reduzir o número de utilização do uso didático, né? Tem professor que procura mapear as dificuldades dos estudantes que têm baixa visão, surdez, né? Para que em seguida possam até utilizar, vamos dizer, provas e atividades ampliadas, muda a posição dos estudantes em sala. Então, tem que ser um trabalho assim muito diversificado para que possa chamar a atenção desses alunos. Então, por ser uma escola inclusiva, é necessário que se aposte, né, nessa biodiversidade, né, valorizando sempre a diferença, as potencialidades de cada um, levando em consideração também
às necessidades fisiológicas e pedagógicas do contexto que esses alunos detentos vivem. Então, cada professor, à sua maneira, procura, né, utilizar e realizar atividades que possam contribuir para um processo de ensino-aprendizagem, como também para a inclusão desses alunos detentos, valorizando a utilidade do estudo em sua vida. Então, sendo importante que para esse processo, que o professor domine completamente todos os conteúdos, de modo a ser capaz de ensinar, diagnosticando as necessidades de cada um, que é uma tarefa muito difícil no contexto político e social atual. Então, como resultado da pesquisa, verificou-se que os pacientes detentos do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, eles sofrem uma perda de comunicação com a realidade fora, né, do hospital, porque estão ali detidos. E, infelizmente, as precárias condições dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, eles são reais, mas essas instituições, elas constituem o eixo da assistência psiquiátrica para os portadores de transtornos mentais que cometeram delitos, né? Então, a gente conclui que o cotidiano de uma escola em hospital de custódia enfrenta diversos obstáculos em se tratando de alunos que são apenados do sistema prisional com problemas de esquizofrenia, né? A carga de dificuldade em relação a isso já são ampliadas. Então, para que se tenham os resultados esperados para a escolarização desses alunos, é necessário haver um trabalho desenvolvido com a participação de todos os profissionais e além da efetiva participação da família, né? E principalmente as políticas públicas, que elas devem ser eficazes, né? Então, a gente espera o quê? Que a escola possa, de alguma forma, auxiliar no desenvolvimento desses alunos e que possam contribuir para o seu crescimento. Então, boa noite a todos e muito obrigada pela ouvida.